De volta aqui pra gente comentar este episódio aí do Power Couple. E, gente, eu acho que esse episódio deixou bastante claro pra gente quem é o Domini. Eu acho que não tem nem como passar pano nas atitudes do cara, né? É impossível passar pano. Ele queria desistir do programa. Ele foi da desistência a querer arrumar briga ali no quebra-power. E, detalhe, não era briga com homem, não. Ele foi arrumar briga com mulher. Ele queria brigar com a Cris ali. Gente do céu. Sério. É difícil a gente falar sobre isso, gente. É difícil, né? Eu não imaginei que o Domini fosse tão tóxico assim. Eu não imaginei que ele fosse. Que o relacionamento dos dois fosse tão tóxico a esse nível. Gente, os dois brigaram. Eu não tinha visto essa cena da briga no sábado. Eu falei pra vocês. No sábado eu também tive que resolver problemas, eu não vi tudo. Mas boa parte das coisas que acontecem ali não passa exatamente no Play Plus. Essa cena que apareceu ali, ele discutindo com a Adriana no quarto, onde a Adriana joga na cara dele que ele queria que ela botasse um biquíni pra fazer VT na frente de todo mundo. Isso foi o suficiente pra deixar ele com raiva. E ele negou, sendo que o VAR desmentiu e deixou bastante claro que ele sim, ele pediu pra ela se vestir desse jeito. Gente, olha, eu vou contar pra vocês, tá difícil, viu? Olha, vai, assim, o povo que gosta do Domini vai ter que passar muito mais do que pano para as atitudes dele, porque eu acho que não tem pano que passe ali, e a Carol falou muito claro. Nada que o Domini faça lá vai apagar a trajetória que ele tem dentro do Power Couple. Nada de desculpa que ele dê ali vai apagar o fato dele ter cometido o que ele cometeu lá dentro. Gente, é difícil, viu, gente? Eu não gosto de quando a gente sai dessa linha do reality, essa linha do jogo, e acaba tendo que entrar em um assunto sério, mas não tem como a gente não falar. Não tem como. Tá muito na cara que a situação ali. Às vezes eu tenho pena da Adriana por causa do que acontece. Ela é muito dissimulada de fato. E eu não tiro uma palavra do que eu falei sobre ela. Mas às vezes eu tento me colocar no lugar dela. Ela tenta de todas as formas fazer com que aquele casamento não acabe. Mas no final das contas não tem nada que ela possa fazer para evitar. Infelizmente, não tem nada do que ela possa fazer. E nada do que ela tente fazer vai evitar o desastre que vai acontecer aqui fora depois que eles saírem. Porque sim, provavelmente os dois vão se separar. Eu acho que isso ficou muito claro no programa. Vários casais ali, vocês já perceberam que não vão continuar juntos aqui fora. Vários, né? Mas eu posso falar dois em específico. A Emily e o Everton e a Adriana e o Domini. Provavelmente vocês vão ver notícias desses se separando depois que o programa acabar. Porque a maioria deles nunca tinha tido uma convivência mas tão intensa quanto o Power Couple proporciona. Ou seja, você pode ser casado 20 anos com uma pessoa, mas você nunca ficou confinada com aquela pessoa há tanto tempo. Eles estão aí há 70 dias. 72 dias, se eu não... 72 dias não. Há 32 dias. No dia 3, no dia 4 agora, se eu não me engano, 4 ou 5 de junho, o programa vai entrar na metade da temporada. Então, assim, já se foi 30 dias que valeram por uma vida toda. Porque quem não conhece o seu companheiro, a sua companheira, tá conhecendo agora, tá descobrindo características que nunca tinha percebido naquela pessoa. E sim, acredito, tá? Eu não posso falar daquilo que eu não vejo. Eu posso falar do que eu vejo. Acredito eu que a Adriana já sabia muito bem quem era o marido dela. Mas eu acredito que ela nunca tinha visto ele ter esses rompantes, esses ataques, essas variações muito grandes de humor em pouquíssimo tempo. Eu acho que talvez isso ela não soubesse. Eu acho que talvez isso aí ela realmente não tinha, ou pelo menos não sabia a gravidade da forma como ele age. Sério, dá medo. Dá medo. Imagina se fosse casado com um homem desse. Eu morri de medo o tempo todo. Porque se você falar alguma coisa, o cara vem já grita com você, já quer criar problema com você. Sério, gente, isso é muito sério. É muito sério. E o programa deixou isso bastante claro aí do que está acontecendo
com esse casal. E provavelmente eles serão eliminados, tá? Muito fácil, inclusive, porque eu acho que não tem como. Eu acho que depois de hoje é impossível com que o público mantenha esse casal dentro do jogo. No final, vai acabar sendo aquilo que o próprio Neguinho falou, até pra ela, né? Não, eu não gosto de dar razão pro Everton, porque ele é muito equivocado. Mas ele falou que se a Adriana foi eliminada é porque provavelmente o público também está tentando protegê-la. De uma certa forma, também seria isso. Ela também seria, de uma certa forma, protegida aí pelo público de sair do programa para tentar se resolver com o marido dela aqui fora, sem que a gente tenha que assistir essas cenas. Gente, isso é muito degradante. São cenas muito degradantes. Para ela, em especial. Para ele, eu acho que todo mundo já viu quem ele é, né? Mas enfim, gente, vamos comentar o programa, tá? O episódio. Eu não vou falar do Quebra-Power, porque eu já falei num vídeo aqui de 1h30 sobre o Quebra-Power e te dei muito mais conteúdo do que a Record te deu hoje, tá? Eu vou falar dos destaques do programa, tá? Os destaques, o que é importante ali que eu achei que a gente ainda não tinha falado e a gente ainda não tinha trazido aqui pra vocês, tá? Então não vou falar de coisas que eu já falei, até pra gente não ficar aqui sendo repetitivo, tá? Vamos lá, começar com a prova das mulheres. Sabe que a prova das mulheres, ela foi uma prova interessante em algum ponto ali, que elas tinham que pegar e fazer o movimento ali com aquela escavadeira. E elas se perderam completamente ali fazendo aqueles movimentos, tá? Mas antes, vamos lá para as apostas. Como é que ficaram as apostas? Mas antes também das apostas, vamos lá para os saldos, porque isso aqui vai ser importante para o spoiler que eu vou dar para o final aqui do nosso vídeo, tá bom? Mas vamos lá começar primeiro com os saldos. Thalira e Pessina tem 331 mil reais. Adriana e Domini tem 314 mil reais. Nath e Eike tem 289 mil reais. Rayane e Vitor tem 280 mil reais. Cris e Cadu tem 220 mil reais. Emily e Everton tem 193 mil reais. Ele se acha tão bom de jogo, mas é péssimo de prova, né? Porque 193 mil reais, faltando aí 5 semanas pro programa acabar, né? Então, tipo, né? Tá muito pra trás. Carol e Rada, 183. Outro casal que é ruim, mas pelo menos eles são bons de treta. Silvia e André, 181 mil. Ana Paula e Anthony, 119 mil. Eles são, pra mim, a maior decepção. Não porque eles sejam ruins de prova, não. Eles são péssimos de prova. Mas a maior decepção pra mim é que a Ana Paula mostrava ter ali um perfil combativo. Não, ela é só um baba-ovo mesmo. Eu imaginei que esta mulher fosse entregar, porque ela lembra a Kali Fonseca e no final ela é só uma baba-ovo mesmo. Ela não tem ali razão nas coisas do que ela alega. O que era a prova das mulheres? As mulheres iam controlar essa escavadeira e elas tinham que derrubar esses quadros de luz aí. Os maridos ficariam dentro de uma gaiola e levariam choques a cada 30 segundos. As mulheres tinham 5 minutos para concluir esta prova. E os homens não iam ter que ajudar muito. O máximo que eles podiam dar, como a Rafa Brits falou ali, era só o apoio moral. Então, essa foi as apostas de cada um. Domini apostou 38 mil em Adriana e ele queria dar 39 mil. Ele deixou isso bem claro ali. Mas ele disse que provavelmente o Pessina tinha botado 39 mil. Não foi o Pessina quem botou 39 mil, tá? E aí o Anthony apostou 10 mil em Ana Paula, né? São péssimos até nessas apostas. Depois o Rada apostou 21 mil na Carol. Pelo menos ele vai mais pra cima. O Cadu apostou 16 mil na Cris. O Everton apostou 8 mil na Emily. O Eike apostou 12 mil na Nath. O Vitor apostou 39 mil na Rayane. Ele deu all-in nela e ela cumpriu. O André apostou 15 mil na Silvia e o Pessina apostou 20 mil na Thalira. E aí, gente, a prova
assim, não tem muito o que dizer. Vamos para os destaques da prova. O primeiro casal que fez foi justamente Silvia e André. E o grande problema, ela não conseguia ali dialogar com a máquina de jeito nenhum. Ela mexia nos comandos, aí girava, o negócio subia, descia, aí ela não conseguia fazer, porque o segredo dessa prova era girar a escavadeira. Esse era o segredo. Ela girava a escavadeira, a bola virava um pêndulo e aí a bola derrubava. Só que o André não queria levar choque. E aí o André é outro, né? Porque ele vive desistindo das provas. Ele basicamente ali quase não se entrega direito nessas provas. Praticamente, né? Quase não se entrega. E aí ele continuava, ele insistiu ali, ele ficou gritando: Silvia, desiste da prova, você não vai conseguir e tal. No final das contas, ela desistiu da prova e eles perderam 15 mil reais. A prova deles, inclusive, foi, acho que não demorou nem um minuto, porque ele não queria ficar levando choque a cada 30 segundos, né? Então, desistiram. A seguir foi Cris e Cadu. Ela demorou ali a pegar os comandos, mas ela conseguiu concluir, faltando 59 segundos para acabar o tempo. Concluiu. A Everton e Emily, a mesma coisa, eles concluíram aí faltando 1 minuto e 49 segundos para a prova acabar. Eike e Nath também cumpriram a prova, faltando ali mais de 3 minutos, tá? Eles pegaram 12 mil reais na aposta. Carol e Rada. A Carol demorou um tempão para ela entender o que cada joystick desse fazia. Ela não entendia se ela puxasse para frente do lado esquerdo para onde ia, se ela puxasse para frente do lado direito para onde ia e tal. Quando ela pegou o jeito, já faltava ali 2 minutos para a prova acabar. Ela de fato conseguiu derrubar ali os negócios de luz. O grande problema foi o tempo que faltou para ela abrir ali a caixa e apertar o botão. Quando ela foi abrir a caixa, já tinha zerado, então não deu, ela não conseguiu cumprir a prova. Perderam ali 16, acho que foi 16 mil reais, se não me engano. Aí o Vitor e a Rayane. A Rayane ali só faltou derrubar a própria escavadeira de tão coisa que ela ficou mexendo ali. Aí ela apertava aqui, girava ali, apertava ali, até que ela entendeu que para conseguir ganhar isso, ela tinha que girar e fazer o pêndulo, fazer a bola ser o pêndulo. Então aí ela conseguiu derrubar tudo e ainda concluiu a prova faltando 44 segundos. E aí, pela primeira vez, né, ela ficou feliz porque o Vitor deu um all-in nela. 39 mil reais. Então, ganhou aí os 39 mil. A seguir foi o Pessina. A Thalira não conseguiu de jeito nenhum se entender com a máquina. Dá pra ver ali. Ela girava, aí o negócio enganchou, e aí ela não conseguia e tal. Não conseguiram cumprir a prova, perderam 20 mil reais. Aí foi o Domini e a Adriana. Eu acho que foi o pior casal nessa prova, tá? Silvia e André desistiram no começo, então eles nem tentaram. Agora, os dos que tentaram, ele foi o pior, tá? Porque, assim, a Adriana não conseguia entender como aquela máquina funcionava, ela não conseguia entender para onde a coisa ia, e aí a bola enganchou ali 2 vezes, e ele perdeu 38 mil reais. E ela ficou decepcionadíssima, porque perdeu 38 mil reais. Isso aí ficou evidente na cara dela, né? Que ele deu esse all-in em cima dela. E aí, por último, Ana Paula e Anthony. Ana Paula ali, basicamente, foi lá e não fizeram a prova em 2 minutos, né? Então, eles fizeram a prova bem rápido ali, conseguiram fazer bem rápido, que não era uma prova difícil, era uma prova fácil, mas exigiu uma certa habilidade ali. E pela primeira vez, Ana Paula cumpriu uma prova, né? Porque ela nunca tinha cumprido uma prova nesse reality. Nunca. Agora cumpriu uma prova. E aí os saldos depois desse desafio.
Rayane e Vitor ficaram com 79 mil, Cris e Cadu 56 mil, Nath e Eike 52 mil, Ana Paula e Anthony 50 mil, Emily e Everton 48 mil, Silvia e André 25 mil, Thalira e Pessina 20 mil, Carol e Rada 19 mil e Adriana e Domini 2 mil reais. Ou seja, eles já estavam na DR. E foi isto o que aconteceu. Na volta dele ali, o Domini já foi falar ali com a Adriana. E aí ele disse ali, bora arrumar as malas e fazer igual a Gretchen e ir embora daqui. Aí a Adriana disse que eles estão nessa situação por causa do descontrole emocional do próprio Domini, que o Domini não consegue controlar as emoções dele. Aí teve um momento ali que ele fala, ele insiste pra desistir. Aí a Adriana joga assim na cara dele, não, você colocou a gente nessa situação, se referindo a DR. Então ela joga na cara dele assim, foi você quem colocou a gente nessa situação. E agora você tá querendo arregar, você tá querendo me prejudicar. Ela quis colocar nesses termos pra ele. Eu vou mostrar um trecho do vídeo, tá? Vocês vão ver um trechinho do vídeo. E aí ela joga na cara dele que o fato deles irem para a DR, desta vez, não seria por culpa de ninguém, seria por culpa deles. Aliás, deles não, dele, do Domini, porque foi ele quem deu esse quase all-in nela, sabendo que talvez ela não tivesse condições de concluir as provas. Teve um momento que ela falou no depoimento dela que ela preferia carregar o jogo sozinha nas costas, e que se ele pudesse ficar calado, ele ficava calado mesmo. E aí eles começaram a discutir ali mesmo na sala, tá? Por causa das oportunidades perdidas, que ela estava construindo ali alguma coisa e ele estava lá fazendo ela perder essas oportunidades. Ela também disse que estava triste por causa dessa atitude do Domini. Aí a Adriana começou a fazer todo um drama em cima de toda essa história. Então vou mostrar um vídeo para vocês verem aqui, tá? Do Domini querendo arregar. E, gente, eu deixaria ele arregar, desculpa, eu deixaria, tá? Porque afinal de contas, me parece que o próprio Domini, ele não suporta nem o jogo e muito menos a própria esposa. Olha só. De novo, tem ontem. Gente, desculpa, né? Eu apertei aqui o botão errado e aí acabou saindo a imagem errada, tá? Vamos lá. Olha só aqui o trecho do vídeo, agora correto. Vitória, você provocou a nossa ida. Onde a gente vai? Vamos aceitar. Ponto final. A minha indignação é... E sim, não tem o que fazer. Foi ele próprio quem jogou os dois nessa situação. Foi o próprio Domini quem faz isso, tá? Foi o próprio Domini quem fez isso. Então já dá pra ver, tem que aceitar. Você se jogou na DR, agora vai ter que aguentar esse rojão. Mas ela disse que ficou indignada mesmo com a atitude do Domini, porque ela disse que o que deixou ela indignada foi justamente essa atitude dele de fazê-la perder oportunidades dentro desse jogo, de fazê-la perder chances, de fazê-la perder ali coisas que ela considera importantes, não só para ela, mas talvez para os dois. Ela quis dar a entender isso aí. Teve uma outra cena que ele falou ali que a Adriana estava certa, que ele é que estava errado e tal, que ele que estava agindo na emoção, que não era desse jeito. Mas de nada adiantou ele dar uma declaração dessas e depois ele aparecer e dizer as coisas que ele disse. De nada adianta dar essa declaração, porque fica ali na cara e fica parecendo pra gente que ele tá tentando arrumar uma justificativa e que ele é muito bipolar. Porque se ele acha que a Adriana tá certa, por que ele perdeu a cabeça com ela depois do que aconteceu? Os dois ali ficaram discutindo, uma coisa que ela fala, você não tá pensando em mim, você não tá pensando no que é importante pra mim também.
A Adriana disse que era importante para ela estar no reality, mas o Domini não está levando isso em consideração. E ela chorou, ela fez todo um drama, gente, ela fez um drama. Tá? Independente do que eu pense da Adriana, vocês sabem muito bem o que eu penso dela, ela fez um drama, nesse caso, ela tem uma certa razão. Não por causa de tudo ali, né? O jogo dela continua sendo um jogo dissimulado, não aprovo isso. Mas é a atitude do Domini. Eu acho a atitude dele covarde. Se ele quer ir embora, vai embora. Se ele quer coisar o jogo, vai logo. Sai. Sai daí, conversa com a mulher, tenta compensar de alguma forma, mas não. Ele é muito, mas muito covarde. Até para isso. Ele precisa, ou ele quer mesmo continuar nesse jogo, ou ele não tem dinheiro para pagar a multa, admitir e ser eliminado, como é o que deve ser. E me parece que ele está com medo do julgamento do público. Isso é o que me pareceu. Do que ele sair dali e ficar devendo quase 300 mil reais para a Record. Eu, numa situação dessas, já que eu caí na DR, então, é a oportunidade perfeita para eu sair. Como a Carol falou, eu teria vergonha de continuar aqui dentro de um programa desse passando vergonha. A Carol tá certa. Eu acho que um dos grandes erros do Domini é justamente esse. Tá na hora, já que ele percebeu que não tá legal, que o clima já azedou pro lado dele, então é bom ele sair dali, é bom ele se sair desse jogo todo. Aí teve um momento ali, tá, gente? Que teve... teve uma outra cena ali que o Everton disse que tudo que era mais difícil ali pra eles era a convivência. Que a convivência da casa era uma das piores coisas que eles tinham que fazer ali. E que nem sempre era fácil fazer a convivência, tá? Aí teve outro momento ali que a Nath quis saber quem é que tinha pegado a calcinha dela e colocado na maçaneta da porta principal. Aí o Rada ouviu essa conversa ali do Eike e da Nath e foi avisar, ó, foi você, Vitor, que fez isso? Então vai lá, porque o Eike tá fazendo essa pergunta. Aí o Eike foi e se desculpou ali. Aí o Eike disse ali, eu sabia que tinha sido você a sua cara. Então por que confrontou, cara? Eike, deixa eu dar assim, eu sei que você não pediu conselho, mas vamos lá. Se você sabia que era o cara, então por que você não confrontou ele? Por que você não chegou assim pro Vitor e perguntou? Foi você que botou a calcinha da minha mulher lá na porta? Foi você que teve essa atitude? Foi, isso aqui é a tua cara, não foi você? Ele fala de uma forma aí, basicamente relevando a situação. Ele, assim, se isso realmente tivesse causado indignação nele, como ele falou, ele deveria ter, já que ele tinha desconfiança que era o Vitor, então agisse como alguém indignado. Se é o Vitor, então eu vou procurar o Vitor aqui e perguntar, Vitor, foi você que pegou a calcinha da minha mulher e botou lá na porta? Foi você que teve essa atitude, já que isso aqui é a sua cara? Se ele tivesse dado esse tom, talvez até, gente, o público tivesse comprado o lado dele. O problema é que nem ele deu este tom, nem ele fez isso aí uma coisa relevante. O que acabou soando como uma brincadeira. E no final eles se abraçaram. No final, olha aí, o Vitor e o Eike se abraçando. Vocês entendem por que às vezes pessoas que são boas, eu gosto do Eike, apesar de eu achar que ele tá fazendo um jogo completamente equivocado, eu gosto dele, eu acho que ele é uma pessoa interessante, porque ele é bom de prova, ele sabe ali analisar as coisas, mas já deu pra perceber que ele não rende no reality. Já deu pra perceber que é muito difícil ele render e trazer alguma coisa interessante pro reality, porque ele não reage. O momento dele reagir e se mostrar era agora. Era justamente aí confrontar o Vitor. A forma como ele fez isso ficou parecendo que ele próprio não estava tão indignado assim. Porque se tivesse mesmo indignado, porque isso foi na sexta-feira, se ele tivesse indignado na sexta-feira, depois da festa, gente, não precisa ir muito longe não, para conquistar o público. O negócio saiu na festa à noite. Saíram da festa, tava lá a calcinha na porta. Se ele ficou tão indignado quanto ele disse, ele podia ter feito ali mesmo na sala, enquanto todo mundo tava lá. Quem foi que botou essa calcinha aqui? Foi você, Vitor? Foi você? Ele podia ter feito isso. Teria soado diferente, teria passado a mensagem diferente. É isso que não dá pra comprar a história da calcinha aí
do Eike, tá? Infelizmente, é impossível, porque o cara, se tá indignado, era pra ter agido com indignação. Não foi isso que ele agiu, tá? Tava na cara. Aí, teve um momento ali do quarto, tá? O Domini foi pedir desculpa pra Adriana. E aí, a Adriana disse, eu te desculpo, tá? Te desculpo. Só que aí a Adriana fez uma pergunta assim pra ele. Ela questionou quem é mais importante, se é pra ele a vontade dele ou se a vontade dela também não importa para os dois estarem ali. Se o sentimento dele é mais importante que o dela, se ele realmente não queria estar ali. E aí teve um outro momento, tá? Que ela tava ali conversando com ele, e aí ela fala, né, que tem várias atitudes dele que ela não tava gostando. Ela lembra que ele, por exemplo, propôs que ela botasse um biquíni e fizesse um VT. Que ele pediu para ela se mostrar no jogo. Ele pediu isso, que ela fizesse isso de propósito, tá? E mostrou o VAR, mostrou esse momento aí, que ele pediu para ela botar um biquíni para ficar ali perto de onde dá a churrasqueira e ficar se mostrando para todo mundo. E ela se negou a fazer. E aí ele falou assim, Adriana, como se ele estivesse dizendo assim, você tá me acusando? Não, ela tá contando o que você fez. E nesse caso ela não tá errada. Ela falou a coisa certa. Você, de fato, quis que ela botasse o biquíni para se mostrar para os outros. Mas a forma como ele reage, ele ficou indignadíssimo com isso. E aí ele disse ali, ele se levanta, vai para a porta, deixa a mulher falando sozinho. E disse ali que o neguinho tinha acalmado ele, mas a mulher tinha acabado de deixar ele nervoso de novo. Tá vendo como ele sabe que ele tá errado, gente? Tá vendo como ele sabe que ele tá errado? Gente, eu sei que muitos gostam do Domini porque ele é treteiro. Tudo bem, eu sei que ele é treteiro. Mas até pra isso tem limite. Até pra isso tem limite. Eu acho que já tá muito claro aí que o grande problema do Domini é o descontrole emocional dele. E sim, é também negar a si mesmo, como ele nega a todo tempo. A gente viu isso aí. Eu vou mostrar um trecho desse vídeo aqui, desse VAR. Gente, assim, desculpa, é muito difícil a gente mostrar isso aqui. É extremamente difícil a gente ter que trazer. Olha esse trecho aqui. Olha esse trecho, gente. É muito difícil. Assim, espera. Olha aqui, pra tomar sol. Na praia da churrasqueira. Vamos ver, mas tá com um sol bonito. Vamos ver aqui. Você fala, presta atenção no que você tá falando. Vocês viram aí, né? O VAR. Eu te trouxe esse trecho do VAR, porque não tem como a gente escapar disso, gente. Não tem como a gente não contar, não trazer. Isso porque vocês perceberam que a Adriana, tá, eu entendo, mulher, ela tenta ali de todas as formas proteger ele, então ela acaba passando pano para as atitudes dele, mas você percebe que ela sabe quem é o marido dela, você percebe que ela sabe com quem ela tá casada e ela sabe o que ele costuma fazer nessas situações, ela sabe que ele é grosseiro, ela sabe que ele age assim. E ele próprio deu essa demonstração para todo mundo. Aí ele falou, a Adriana começou a chorar por causa dessa atitude dele de deixar ela falando sozinha. E aí ele fala que talvez ter ido pro reality tenha sido para mostrar ali algo sobre o casamento deles, né? Talvez ele falou isso com tanta indignação, tanto nesse sentido de indignação ali, que o negócio ficou muito, mas muito complicado. Aí a Adriana chorou e ele ali sozinho, tomando um chá, um café, e enquanto isso ela chorava ali. Aí a Silvia contou sobre o que ela ouviu da Adriana lá na lavanderia. Ela disse aí que a Adriana foi falar para ela que ela vai sair do jogo por conta das atitudes do Domini. E aí a Adriana, e eles mostram esse VAR, né? A Adriana fala que ela não queria sair do jogo da forma que ela vai sair. E que ela tá pagando um preço por estar ali junto com o marido dela. Aí a Silvia fala, não, mas isso é só um jogo e tal. Aí ela fala que ela vai ser eliminada por conta das atitudes do marido dela. E que ela não achava isso justo. Mas assim, Adriana, só esclarecendo alguma coisa.
Você, quando aceitou participar do jogo, você sabe que isso é um jogo em dupla. Então, em todo momento, não é só você que decide. Se você estivesse na fazenda, talvez o público até comprasse o seu jogo, porque você é treteira também, já deu pra ver. Já deu pra perceber que você age de uma forma que treta, que você parte pra si, mesmo que você seja simulada. Mesmo que você esteja errado, mas você vai lá e você faz. O grande problema é que você não está sozinha aí. E sim, você vai acabar pagando o pato pelo seu próprio marido. Porque o seu próprio marido colocou você nesta situação complicada por falta do próprio controle emocional dele. Não é ninguém que está forçando ele a tomar essa atitude. É ele próprio que está fazendo isso. Ele próprio se prejudicando. E no final é como ela mesma falou. O próprio marido perde as oportunidades e as chances de melhorar a vida dele. É o próprio marido que faz isso. Aí a Adriana disse ali pra Silvia que ela estava lutando sozinha, porque ela não podia contar com o marido. Teve outro momento ali que ela começou a chorar e ela falou que ela tá mesmo lutando sozinha, que ela não tá ali conseguindo dialogar direito com o marido dela. Esse é o problema, né, gente? Esse é o problema. E aí a Silvia contou pro André toda essa história também. Aí o André disse que ali é um jogo e que não dá pra perder o casamento por causa de um programa. Aí uma outra cena foi justamente o Domini ali. Aí o Domini foi começar a chorar. Vocês percebem o ciclo? Vocês percebem? Gente, eu não gosto de fazer militância, vocês me conhecem aqui. Eu não faço militância política nem pra direita, nem pra esquerda, pra nada. Porque eu não gosto de criar, de ter problema com essas coisas. Mas não tem como eu não falar do ciclo aí do Domini. Não tem como. Porque eu acho que tá muito claro. O Domini, ele age da forma que ele age com a mulher dele. Depois ele vai lá pro quarto, chora e se arrepende. Aí depois ele volta a fazer a mesma coisa. Ele repete o mesmo comportamento. E isso é muito... Gente, isso é extremamente difícil de lidar com uma pessoa assim. É extremamente difícil de lidar com uma pessoa que, assim, parece que é muito bipolar. Sabe, eu não gosto de fazer militância, eu não gosto de trazer essas coisas aqui, mas não tem como, tá? Não tem como. O Domini começou a chorar ali conversando com o Everton, e aí ele disse que o que estava acontecendo com a Adriana era culpa dele, ele admitiu mesmo que era culpa dele. Aí o Everton lá foi consolar ele, disse que não ia deixar ele sozinho. Aí o Domini disse que ele é doente. Vou mostrar, né? Porque não tem como eu não mostrar o trecho desse vídeo aqui. Eu separei esses trechos, gente. Eu separei isso de forma aqui a vocês verem como isso é difícil. Eu tô me arriscando aqui, então isso aqui vale um like, pelo amor de Deus. Um like, isso aqui já ajuda a gente a trazer conteúdo para vocês. Mas olha aqui, olha esse trecho aqui. Gente, isso é muito preocupante. Olha só. Eu tenho vergonha de falar, cara. E é por isso que eu choro, porque não deu tempo. Nós estamos com você aqui, cara. Você não tá sozinho. A gente não vai deixar você sozinho nem um minuto. Esse problema não é de ninguém. Mas você tem que se controlar, amigo. Eu sei. Você tem que se controlar. Eu sou doente. Vocês ouviram, né? Ele disse, eu sou doente. Gente, não tem como. Gente, é impossível a gente não falar isso. A própria frase dele diz isso. Ele mesmo admite. Ele mesmo coloca isso aí. Gente, é difícil de eu falar dessas coisas aqui pra você, gente. É muito difícil, tá? Eu não gosto desse quando o reality sai do campo do jogo, do entretenimento e recai nessas pautas. Mas é impossível. Porque o programa todo girou basicamente em cima da relação do Domini com a Adriana. E como essa relação, ela não vai durar muito tempo. Eu acho que isso já ficou claro também. Aí depois a Ana Paula foi conversar ali com a Adriana. Aí a Adriana disse que até quinta a única coisa que ela vai fazer é carregar o programa nas costas ali, porque ela já sabe que quinta-feira, se ela cair na DR, ela será eliminada. E vai mesmo, tá, gente? Não tem como não ser, inclusive. Eu sei que muitos gostam de treta, eu também amo treta. Adoro treta em reality show. Vocês já me viram feliz em várias tretas que aconteceram na Fazenda, no BBB e tal. Eu amo treta. Mas tudo tem limite.
Esse é um dos limites que eu não gosto. Um limite que aí o programa deixa de ser o entretenimento e passa a ser uma coisa séria. Porque é isso que vocês viram no programa, uma coisa séria. Passou do entretenimento, aí é uma coisa que é preocupante. É disso que eu tô falando. E aí teve uma outra cena ali que a Adriana se deitou, foi lá pro quarto, né? Porque eles ficaram comentando lá na sala a atitude do Domini, a atitude ali do que tinha acontecido. E aí lá no quarto, o Domini perguntou ali pra Adriana o que ele podia fazer para melhorar as coisas. Aí a Adriana disse que eles já perderam, que não tinha mais nada o que fazer, a não ser arrumar as malas. E aí ele fica com essa cara, tentando se reconciliar, e você percebe que é todo um ciclo, né? Olha o que eu falei, ele comete a situação, ele causa a situação, a mulher ficou indignada, ele fica arrependido, aí ele tenta se reconciliar com ela de novo, aí eles passam um tempo ali sem se falar, aí depois ela volta e defende ele com unhas e dentes, e aí ele repete tudo de novo. É um ciclo que não tem fim, é sempre do mesmo jeito. Então ele ficou sozinho ali chorando, vendo as fotos dos filhos, enquanto ela estava lá fora chorando com o Everton, que aconselhou ela a ter cuidado para não perder o casamento dela. Mas eu acho que já foi, gente. Eu acho que já perdeu. Eu acho que já tá muito na cara que não vai dar. Esse casamento não vai durar por muito tempo, não. Eu acho que isso já tá muito na cara. Mas enfim, né? Eu tô trazendo aqui não só o que aconteceu no episódio, mas também a visão daqui de fora. Eu acho que passou do ponto. Eu acho que o entretenimento aí já acabou há muito tempo com relação a Adriana e Domini. E era por isso que era importante que vocês tivessem eliminado o Everton na semana passada. Porque aí pelo menos daria uma controlada se vocês queriam manter o Domini por mais tempo no jogo. Porque no final das contas, quem vai acabar sendo eliminado é o próprio Domini, se ele cair mesmo nessa DR. A gente não sabe como é que vai ficar aí o negócio da DR, né? Acredito eu que ele está na DR por causa do saldo. Ele tem menor saldo que Thalita e Pessina, embora Thalita e Pessina estejam com 0 e eles também estejam empatados no 0, mas Thalita e Pessina tem 15 mil reais a mais do que eles. Então eu vou falar disso lá na frente. Aí depois disso, o Cadu tava ali conversando com a Cris, ele disse que o quebra-power ia ser difícil para eles, que eles poderiam tentar evitar ali de falar das atitudes do Domini, inclusive ele fala que faltou lealdade da parte do Domini, mas no final das contas, eles tiveram que apontar mesmo o Domini e a Adriana. Ele inclusive falou que uma das coisas que ele ia falar é a falta de lealdade, porque eles mais imaginavam que seria uma das prioridades do Domini e no final não era. Aí o Domini acordou de manhã, ficou ali andando de um lado para o outro, e aí o Domini pediu ali para Silvia para ela conversar com a Adriana, porque ele já brigou com todo mundo na casa, já brigou com a mulher dele também, para que a Silvia fosse dar uma palavra para ele ali, para ver se ela conseguia falar, botar para fora e tal. E aí a Adriana foi mesmo ali, tá? A Adriana foi lá e tal. E aí teve uma cena, né, que eu não consegui pegar o print, que foi que a Carol soube que a Adriana e o Domini brigaram. Aí o Rada disse ali que a Adriana é incoerente por querer colocar a culpa nos outros de algo que o marido é que faz errado. E aí não tem como, gente. É impossível, inclusive, eu não dar razão pra Carol nesse sentido. A cena da Carol era uma cena que ela tava no quarto com ele, tá? Mas não deu pra colocar aqui, porque senão a gente não ia ter como falar de tanta coisa, né? Vocês viram aí o tanto de conteúdo. Isso tudo só na noite de sábado, tá? Só na noite de sábado. Aí no domingo,
Depois que o Domini pediu, a Silvia foi conversar ali no banheiro. Aí a Silvia perguntou se estava tudo bem com a Adriana. Aí a Adriana disse que ela estava, mas que todo mundo explode e que em algum momento todo mundo ia explodir. Aí a Adriana levou o lado pro jogo, sendo que não foi isso que a Silvia foi fazer ali. A Adriana disse ali que o Vitor era um hipócrita por querer colocar a Gretchen na sala e dizer ali que ele não colocaria o Cadu na sala. Aí, gente, tipo, uma coisa que não tinha nada a ver, porque não foi isso que a Silvia perguntou. A Silvia queria saber como é que a Adriana tava no emocional dela. Ela não queria saber sobre o jogo. Ela não queria saber sobre as atitudes do Vitor. Ela não queria saber disso. Não era essa a intenção. E não foi essa a intenção que o Domini pediu. O Domini pediu para ela conversar, para ver se ela tivesse ali uma certa clareza. Mas, enfim, a Adriana já levou para outra direção. E aí, depois dessa conversa ali, a Adriana distorceu tudo, já levou distorcido ali pro Everton e pro Domini. Essa foi a cena que eu vi no Play Plus, tá? Ela falando ali, que ela falou pra Silvia sobre o Vitor, as atitudes do Vitor e tal, que ela achava hipocrisia e tal. Gente, ela meio que deu toda uma distorcida na história aí, sendo que não foi assim que aconteceu. E aí, nesse ponto, ela já estava completamente transformada. Você percebe isso no rosto dela. Você percebe que quando ela estava brigada com o Domini, ela ficava com o rosto chorando, um rosto mais triste. E depois, quando ela fica indignada, ela se transforma em outra pessoa, igual o próprio Domini. Ele se transforma em outra pessoa. É completamente diferente. Aí a Silvia contou pra Thalira e contou ali pra Carol sobre o que ela tinha conversado. E aí a Silvia falou que ela não tinha, a Silvia não tinha falado sobre as duas, mas que ela tinha falado ali sobre o Vitor, a atitude do Vitor ali e tal, de dizer que a Gretchen ia pra sala, mas ele não ia botar Cadu e Cris na sala, e tipo assim, né, não tem como não colocar. O próprio Vitor disse que ele e a Cris já são amigos há 8 anos, então sim, é uma amizade que ele ia tentar proteger de uma certa forma. E ele e a Gretchen não eram amizades, inclusive eles eram embates um do outro. Não deixa de ser jogo também. E aí, né, mas o que todo mundo pega é a questão da idade, é porque a Gretchen tem 66 anos e o Cadu tem 72. Tudo bem, até consigo ver por esse lado também. Só que aí era uma questão do jogo também. Não é só uma questão de humanidade, como eles adoram colocar ali. Não é só humanidade, vamos ser sinceros. Até porque se fosse só humanidade, vocês concordam comigo que não seria muito mais fácil resolver? Então, é disso que se trata. E aí, ela falou ali que na hora da discussão da crise do Cadu, o Vitor se meteu ali. Aí ela disse assim que ela não gostava que o Vitor ficava alfinetando os outros, mas que o foco ali de votos, que o foco ali que a Adriana e o Domini vão colocar é Cadu, Cris, Vitor e Rayane, que eles iam acabar votando nesses dois casais. E aí também a Carol chegou à conclusão de que Cris e Cadu seriam os alvos de Domini e Adriana nessa votação ali. Aí depois, lá no quarto da Carol, eles começaram a comentar sobre esses movimentos da Adriana, essas atitudes que a Adriana teve de ter falado para Silvia lá no banheiro sobre o Vitor. Aí o Everton diz ali que ele não queria que a Adriana usasse para se justificar. Ele não queria que ela falasse dele na hora de apontar as pessoas ali, que ele não queria, que ele não estava gostando dessas atitudes. Aí lá no quarto, depois disso, vocês viram os 3 casais que estavam aí: Carol e Rada, Thalira e Pessina, Silvia e André. E aí o André lançou a teoria de que o Domini faz VT e que não era para a Silvia contar para o Vitor e para a Rayane a conversa que ela teve com a Adriana. E aí, ele falou isso porque ele desconfia de várias coisas do Vitor e que o Vitor era um leve trás. Aí a Rayane teve um momento que ela entra no quarto e aí ela perguntou: vocês estão falando de quê?
Aí o André tava aqui, o André chegou a falar assim, né, que pra ele o Vitor é um leve trás. Pouco depois dele ter dito isso, a Rayane entra. Aí ele fala, não, que eles estavam falando sobre o Domini. Só que, obviamente, a Rayane entendeu que eles estavam sendo deixados de lado. E ela contou isso pro Vitor. Aí o Vitor disse até que eles também não podiam fazer muita coisa, porque, afinal de contas, eles chegaram depois. Então, assim, não que eles ficaram felizes com isso, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que ele falou ali, né? A gente chegou por último. Então, eles, obviamente, na hora que precisarem votar, eles vão votar na gente. A gente é o primeiro alvo. E são. E muito porque vocês também não conseguiram criar uma afinidade maior com o restante da casa. Vocês viram que o lado ali da Carol era o mais forte e vocês foram pro lado de lá. E aí a Carol comenta com a Thalira depois sobre o jeito do André. Ela disse ali que o André gosta de se colocar como quem sabe tudo, que já viu tudo, que já tinha percebido tudo antes de todo mundo, como se elas não tivessem a mesma capacidade de ter essas leituras. Aí teve uma outra cena que o André quis saber por que a Silvia contou a conversa que ela teve com a Adriana pra Thalira. Aí a Silvia disse que o jogo é esse mesmo. Que o jogo dela era esse, era pra contar. E que foda-se se essa informação fosse vazar. Porque aí eles saberiam, né, como foi que a informação vazou. E aí o quebra-power, gente, eu já falei do quebra-power no vídeo anterior. Então não vou falar, aprofundar o quebra-power aqui, tá? Até porque a gente já tá com 45 minutos de vídeo, não dá pra gente ficar aprofundando mais. Destaques aí do quebra-power. O VAR da Cris, tá? Um VAR que aconteceu ali da Cris sobre o Everton. E aí, como é que foi que começou a discussão ali? A Cris, de fato, falou pro Domini que ela não tinha agido da maneira que ele disse que ela agiu. E aí teve um momento ali que a Cris manda o Domini ficar quieto. E aí o Domini age assim, eu quero ver quem é que vai calar minha boca. O VAR, gente, deixa claro que a Cris não falou que o Everton era violento, ela não disse isso. Ela disse que, como mãe, ela não queria que a sua filha se relacionasse com um homem que precisa ser controlado por uma mulher. É isso que ela quis dizer. Ela não chamou ele de violento. Mas a Adriana deu toda uma distorcida e aí o negócio foi crescendo. E aí o Domini perdeu a cabeça e aí o Domini começou a gritar, que vem aqui me calar, quero ver quem é que vai aqui vir me calar. Aí o Cadu se levanta e fala assim, né, pra ele, olha homem, te cala aí, cala a tua boca. E aí o Domini começou a provocação, chamou o coisa de bosta, o Cadu de bosta, e aí ele se ajoelhou no chão, começou a gritar assim, quero ver quem é que vai me calar, quero ver quem é que vai calar minha boca. Aí o Radas desceu ali, a Cris disse ali pra ele parar, que as coisas não tinham sido daquele jeito. E aí o Domini continuava ali gritando, quero ver quem é que vai me calar. O Radas se levantou e foi lá colocar pro Domini, porque o Domini chamou ele de bosta. E aí o Radas fala assim, você não é mais homem do que ninguém aqui não, você não tem 3 culhões não, você tem 2, como qualquer homem aqui. Aí o Domini falou que ele tinha 3 culhões. Foi assim que a confusão começou. Aí o Rada depois terminou assim o negócio da confusão, dizendo assim, que já chega de ter medo do Domini. E já chega, tá na hora de parar de ter medo dele, tá? Tá na hora de parar de ter medo do Domini. E aí teve um momento ali da Nath e do Eike, aonde o Eike falou que a Carol teria chamado ele de Xuxa no sentido pejorativo. E aí o VAR comprova que não foi isto o que aconteceu. O VAR, deixa eu pegar aqui porque afinal a gente precisa desse VAR. O VAR comprova que não foi de fato isto o que aconteceu. O VAR deixa bastante claro que o que aconteceu ali, deixa eu pegar aqui, tá? O VAR deixa eu ver se eu peguei esse VAR. Não cheguei a pegar o VAR. Mas o VAR mostra que quem de fato tinha chamado era o André. E ele não chamou em nenhum momento o Eike de Xuxa. Ele disse que o maternal tinha ido embora.
e que o maternal ali ele se referia a Bia e o Gui. Mas em nenhum momento o VAR mostra a Carol chamando o Eike de Xuxa e que só faltava ele ir embora. Em nenhum momento a Carol falou isso. E aí ele revela no final que quem contou isso pra ele foi o Everton. E aí o Everton falou, eu ouvi. Você não ouviu nada, porque ela não falou nada. Então você está mentindo. Vamos ser sinceros. Eu esperava que se realmente ela tivesse falado, óbvio que eles iam desmascarar a Carol. Óbvio que eles iam deixar isso claro, mas não. Então, de fato, o Everton estava mentindo. E sim, ele está mentindo sim. Eu tô falando para vocês que o Everton tá tentando emular o Davi. Só que o Davi sabia fazer o negócio com razão. É diferente do que ele está tentando fazer aí. Ele está tentando inventar uma história que não aconteceu. Aí a Carol falou, né? Já tá anotado aqui, ó. Tô anotando as coisas que você tá fazendo aqui. E aí teve outro momento ali, né? Que eu também já falei sobre o Domini, onde o Domini responde ali pro Vitor que as brigas dele ele tá acostumado a resolver na porrada, que ele não resolve nada no diálogo, foi a mesma coisa. Aí teve um momento ali que a Adriana admitiu que o marido dela vai sim pra porrada mesmo. Que o marido dela é desse jeito, e porque ele é homem, ele age assim. Depois ela volta atrás e diz que não era, que nunca, nem lá dentro, aqui fora, o marido dela agrediu alguém. E aí, né, vocês vão encontrar um vídeo na internet onde ele aparece dando porrada no ex-sócio dele. Então, tipo, vocês percebem como a Adriana, ela tenta a todo momento ali defender o Domini, mas ela sabe que ele é aquela pessoa que ele tá se mostrando lá dentro. E aí teve lá toda uma briga ali, aí ele confrontou, tá? Teve um outro momento ali que ele confrontou a Carol também. Carol falou das atitudes gravíssimas dele. Eu já te contei tudo isso, tá? No vídeo anterior, não dá pra gente ficar aprofundando aqui. Outra ali era o Cadu, que jogou na cara do Domini que quem não tem palavra não tem caráter, que foi o próprio Domini que havia prometido ali. Aí teve um momento ali que ele falou sobre a Cris, a forma que a Cris tinha sido arrogante, prepotente na hora ali de falar sobre os quartos, quando ela falou, me coloca no perrengue. E ela não falou do jeito arrogante que ele disse, tá? Ela não falou. Isso aí a gente consegue ver aqui neste VAR. Deixa eu pegar um trecho do VAR, olha só. Olha só. Peraí, deixa eu fazer as contas. Tem quarto com banheiro pra todo mundo que tá aqui. 1, 2, 3, 4. Não precisa dar pra mim não, pode dar pros seus amigos. Vou te dar o menor quarto que você é pequenininho. Pode dar. Pode me botar no perrengue. Me coloca no perrengue. Bota os seus amigos no cacau. Não. Você chegou. Então vocês viram, né? Ela disse, me coloca no perrengue e coloca os seus amigos no cacau. Mas ela não falou em tom arrogante. A única coisa que ela disse, me coloca no perrengue. Já que é assim, me coloca no perrengue. Gente, foi só isso. Mas ele transformou isso em uma coisa enorme, sem a menor necessidade. Aí teve uma outra cena aqui que eu até esqueci de falar pra vocês, tá? Porque teve uma cena ali que a Adriana disse que o Domini não seria capaz de levantar a mão pra ninguém ali dentro. E a Carol disse que sim, ela acredita que o Domini ia ser capaz de agredir alguém lá dentro, sim. E aí o Domini disse que a Carol era arrogante, prepotente, autoritária. E ela falou que os adjetivos que ele estava dando para ela eram muito melhores que os adjetivos que ele carregava. De machista, agressivo, violento. Enfim, né? Só esquecendo isso, tá? Só para não esquecer isso aí, para deixar bastante claro. E aí você percebe que o Domini, ele basicamente cresce para cima de mulher. Porque ele cresceu pra cima da Cris mesmo. Depois ele cresceu muito pra cima dela. Aí no final foi Ana Paula e Anthony, vocês já sabem. Eles ali acusam Carol e Rada de VTZeros. Aí Carol e Rada acusam os dois de VTZeros também. Aí um ficou imitando o outro. Aí eles cortaram a cena onde Ana Paula fala que ela é do jeito que ela é porque ela é nordestina. Porque, primeiramente, isso não tem nada a ver com a sua origem. Se você é barraqueiro ou você não é barraqueiro, você pode ser americano, chinês, russo, francês, sei lá o que for, mas você vai continuar sendo barraqueiro.
Isso não tem nada a ver do lugar de onde você veio. Mas ela sempre se apoia nessa muleta para dizer que ela é assim porque ela é nordestina. Então cortaram isso da edição. E sim, a briga entre os dois é completamente nonsense. Aí a Adriana se mete no meio e no final não resolve nada. Mas eu amei a Carol chegar e dizer assim: se não tem coisa, não chama pro embate não. Se você não tem argumento, não chama pro embate. Se você não tem culhão para aguentar, não chama pro embate. Foi isso que a Carol falou, e eu acho que a Carol foi maravilhosa em ter dito isso. Porque afinal de contas, você tá lá pro embate. É para isso que você tá lá. Aí depois do quebra-power, o Rada foi lá e contou ali que a Adriana é pior do que o Domini, porque a Adriana defende as atitudes do Domini. E aí ele falou com o Eike sobre ele não ter falado sobre chamar o Eike de Xuxa. Aí o André disse que em nenhum momento a Carol falou isso e que não era só uma questão de defender a Carol, mas era uma questão de fazer justiça, que em nenhum momento a Carol havia falado isso. Aí o Everton se meteu ali e começou a gritar que sim, a Carol tinha falado sim, que a Carol falou. Aí o menino lá, o André, disse ali que o Neguinho, o que o Neguinho faz ali não é nada legal e que era a segunda vez que ele estava fazendo, inventando as coisas, e ele inventou ali que o André teria falado mal do Eike em algum momento no passado, e aí o André falou que esta era a segunda vez que o Neguinho inventava essas histórias. Aí o Everton começou ali a gritar que se você quer acreditar em mim, acredite, se não quer acreditar, problema de vocês. Aí ele meteu o Vitor na conversa por causa da calcinha, querendo dizer, se fosse eu que tivesse feito a calcinha, vocês teriam caído pra cima de mim, mas como foi ele, aí ele chamou o Vitor de príncipe e princesa pra mulher dele. Aí começou a fazer todo um barraco sem a menor razão, porque ele não tem razão, nenhuma razão. E aí, gente, o negócio começou a crescer ali, e aí ele começou ali a fazer as brincadeiras sobre a calcinha, começou a falar de novo ali sobre a calcinha, num tom provocativo. Isso dava pra ver na imagem. Aí a seguir, toda a confusão que veio depois foi justamente dele ali dizendo que os dois, Rayane e Vitor, seriam eliminados. Como se ele e Neguinho soubessem o que o público quisesse ver. E aí começou toda uma provocação ali, que a Emily depois teve que ir lá. No depoimento, a Emily falou ali que o Everton não se segura e que todos na casa querem desestruturar ele. Mas o cara provoca. E aí ele aparece nesta imagem todo indignado, sendo que ele é que provocou a situação. Foi ele que inventou algo que não existe. E aí ele falou no depoimento que ele não gosta de injustiças com ele, mas é ele quem tá caçando a treta. É ele que tá indo atrás. É ele que tá criando confusão. Aí a Emily vai lá, arranca ele do meio da confusão, diz que nem era sobre Vitor e Rayane, e não era mesmo sobre os dois. Aí ele continua lá, a provocação. Aí ele fala ali, ó, calcinha, cuidado com a calcinha. E ela grita com ele, Everton, sai. E aí ele fala ali, ela começa a dizer assim, que não era sobre Vitor e Rayane. Aí ele disse que agora já era sobre Vitor e Rayane. Aí ele tenta entrar de novo, ela puxa ele pra fora, ele quebra o prato que ele tá na mão, e aí começa toda aquela cena dramática que eu te contei no vídeo de ontem, tá? Vocês percebem aí que os cacos ali perto da mesinha, você percebe que tem os cacos de vidro ali. Ele fica indignado com uma coisa que ele próprio causou. Ele quem tá caçando a treta, não é ninguém que tá puxando ele pra treta, não. Aí depois teve uma outra cena ali, que a Silvia, a Carol e a Thalira conversavam sobre o Domini, as atitudes do Domini e da Adriana no quebra-power. Inclusive elas diziam ali que achavam perigosas algumas coisas que aconteceram lá no quebra-power. E aí teve um momento que o Eike foi conversar com a Nath, e aí ele disse ali que quando uma pessoa jura pelos filhos, que não falou o que o Everton disse que eles falaram, ele disse que é muito difícil, fica difícil não acreditar quando alguém tá botando os filhos ali. Aí ele e a Nath começaram a desconfiar de que o Neguinho mentiu. E aí a Nath levantou a questão, o Neguinho, se soubesse dessa história, por que ele não falou pra gente primeiro? Por que ele foi falar
pra Adriana e pro Domini. Aí o Wake falou ali que, sabendo que a Carol não tinha falado nada, ele não ia até virar os votos pro Everton, porque ele também não achava justo votar na Carol por algo que ela não fez. E aí ele disse que precisava tirar essa história limpo. Aí a Carol disse ali que o Wake, nesse momento, estava sendo malandrão e que ele estava recalculando a rota dele e que ele estava mudando o jogo quando percebeu que estava indo para um lado errado. Aí teve um momento ali que a Carol falou a ordem de prioridades dela, que seria Adriana e Domini, Everton e Emily, e que por último ali ela dizia ali que era Ana Paula e Anthony, que era o terceiro ali da lista, que o Wake nem tava nessa lista de prioridades. Enfim, gente, eu tô trazendo assim o máximo que eu posso trazer para vocês aqui. Herança da DR. Escolha um casal para pegar 10 mil de outro casal na primeira aposta do ciclo. Ou escolham um casal para doar 10 mil reais ao outro casal na primeira aposta do ciclo, né? Letra A, obviamente, né, gente? Tem que ser ruim, não pode ser bom. Tem que ser ruim. Então vamos ver como é que o jogo vai se desenvolver a partir disso. Acredito eu que vai dar a letra A. E aí a prova dos homens hoje era basicamente um quebra-cabeças com a foto da mulher, que era nesses cubos, que eles tinham que pegar esses cubos e ir montando o quebra-cabeça, e se eu não me engano eles tinham 5 minutos para fazer isso, tá? Apenas um casal conseguiu cumprir com essa prova hoje, tá? Apenas um casal. Então vamos lá para esse spoiler aqui, tá? Como é que ficou o ranking aí da semana? Rayane e Vitor ficaram com 70 mil, eles tinham 79 mil, a aposta da Rayane foi 9 mil no Vitor, então eles continuaram com 70 mil. Ana Paula e Anthony vieram em segundo lugar com 65 mil, eles apostaram 10 mil, tá? E ela cumpriu, foi o único casal que cumpriu a aposta. Cris e Cadu, 55 mil, Nath e Eike, 44 mil, Silvia e André ficaram com 25 mil, Carol e Rada, Emily e Everton não falaram os valores. E em oitavo e nono lugares empatados, Adriana e Domini, Thalira e Pessina. E aí, quem é que vai para DR, tá? Por enquanto é a Adriana e Domini, tá? Por enquanto, porque eles têm o menor saldo. Vocês viram aqui no começo do vídeo que eu mostrei que a Adriana e Domini têm 314 mil, Thalira e Pessina tinham 330 mil. Então, quem é que vai para DR é justamente Adriana e Domini. Mas, né, eles também não vão fazer a prova dos casais. Rayane e Vitor tinham ali duas opções, eles disseram. E eles podiam vetar a Ana Paula e o Anthony. E aí eles iam permitir que o Domini fizesse a prova e que o Domini poderia ganhar de novo a prova e aí ganhar a imunidade. Então eles preferiram não correr o risco e vetaram a Adriana e Domini da prova dos casais, mesmo acreditando que Ana Paula e Anthony poderia vencer essa prova. O que não vai acontecer, porque a gente já imagina que vai ser o maior desastre deles aí, como eles sempre são. Eles são péssimos de prova, tiveram a sorte de ganhar essa prova, mas isso não significa que eles vão ganhar a prova dos casais. Se eles não ganharem a prova dos casais, eles vão ficar em segundo lugar, não vão ser casal power. A Rayane e Vitor serão o casal power. Basicamente é isso aí. Mas amanhã, né, a gente vai ter mais ou menos a ideia de como é que tá esse ranking em geral, tá certo? Gente, amanhã a gente tá de volta aqui para comentar aí a prova dos homens e aí os spoilers do que aconteceu ao longo do dia. Esses dias de prova quase não tem conteúdo de convivência mesmo, porque é pouca coisa que tem. Tem muitas coisas que eles passam lá que eles nem colocam na edição final do programa porque não tem o que falar. Eles conversam muito sobre a vida pessoal deles. Isso não interessa pra gente. Interessa pra gente é o jogo. Enfim, amanhã a gente tá de volta e comenta mais, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.